Olá, minha gente. Como estão todos? Na parte 6.1, comentei sobre a interação empática com o campo coletivo, já que chamou-me muita atenção, como médica e pesquisadora, a intensidade e a estranheza de diversos sintomas físicos e psíquicos que muitos estão experimentando. Resolvi discutir um caso clínico recente, porque penso ser a forma mais prática e eficaz de compreensão do que está ocorrendo. Após o vídeo, recebi de muitas pessoas informações acerca da identificação com os sintomas e como estavam aflitas sem compreender por que tal estava acontecendo. Da mesma forma, outros que não estavam ligados prestaram atenção e passaram a perceber muito dos insights que estavam recebendo e na correria da vida não deram tanta importância apesar dos sintomas físicos. A própria pessoa que descreveu seus sintomas informou-me sobre a conscientização de várias outras pessoas e o quanto foi importante para elas tal compreensão. Sobre esse caso, o qual na verdade é um exemplo do que muitos outros estão passando, dei uma rápida explicação na parte 6.1 que aprimoro rapidamente agora e discutirei com mais detalhes no trabalho Curso de Cura que farei nesse mês de abril. No terço final do vídeo, ao comentar o caso, eu disse que o estado de desesperação com a falta de controle sobre os próprios sintomas está muito relacionado às distorções e desarmonias do nosso campo bioeletromagnético provocados pela grande atividade solar, à qual não estamos adaptados, e também ao excesso de ondas provocadas pelos celulares e Wi-Fi. É claro que existem pessoas mais sensíveis que sofrem mais, porém está afetando a todos, principalmente nas cidades, nas quais não há muita escapatória dessas ondas. No trabalho Curso de Cura dos Transtornos do Momento Atual, falarei mais profundamente sobre os meios de alívio, porque não há espaço aqui para tal. Porém, chamo a atenção para a necessidade de colocar os pés descalços na terra, algumas vezes também as mãos, entrar em contato com a natureza e diminuir ao máximo a exposição aos celulares, que estão afetando mais do que o normal as pessoas. Evite encostar na cabeça, pegue o menos possível ao estiver utilizando e jamais durma com eles a menos de 1,5 metro de distância. Existem banhos e cristais especiais que, utilizados corretamente, harmonizam o campo. A segunda questão que considerei é a necessidade de adaptação do corpo aos raios cósmicos, aos raios gama que estão incidindo com mais abundância no sistema solar e afetando as células e muito provavelmente provocando algum tipo de mutação no DNA dos seres vivos. Os corpos físicos não estão suficientemente preparados para acolherem de forma natural tais energias de alta frequência, como revelam os sonhos com vasilhas, caixas, que representam o corpo físico e o corpo etérico, que precisam absorver tais energias de forma mais natural e não estão sendo capazes disso, pois estão saturados de metais pesados, de substâncias estranhas absorvidas pelo ar e pela alimentação e por outras causas ainda mais graves e precisam de uma purificação bem direcionada.
Essa falta de preparação não é apenas do corpo, mas também da mente dos humanos, saturadas de crenças obsoletas que fecham as portas do ser para a ampliação de consciência muito necessária no momento. O redondo e não linear não consegue penetrar no quadrado e linear. Apresento rapidamente agora um outro caso que nos propiciará um maior entendimento de uma questão fundamental que cito no vídeo sobre o eclipse de 8 de abril, que é a mistura de dimensões de frequências diferentes que ocorrem nesse tempo de grandes transformações. Essa é a experiência de um amigo paciente de mais de 30 anos, que não vejo há algum tempo, mas que estamos sempre em contato. Oi, Regina, saudade de você. Quanto tempo, não? Realmente, é tudo isso está acontecendo mesmo. E comigo, particularmente, demais. Olha, eu nunca mais tinha lembrado do sonho, por exemplo. Eu estou tendo muito sonho, lembrando de muito. Eu e a sonhamos com a mesma coisa. Foi uma coisa impressionante. Não me lembrava dos sonhos e agora estou lembrando. Mas, mais que isso, são vívidos, que trazem efeitos físicos, continuam e continuam, como se fosse uma novela. Acordo, lembro, durmo de novo e continuo o mesmo enredo e estão sendo partilhados estranhamente. Por exemplo, a sua filha teve o mesmíssimo sonho dele na mesma noite e eles ficaram impressionados. Um pedaço do sonho que foi comum foi esse. Foi assim, eu estava num lugar, tinha uma árvore muito luminosa, com os triângulos, que eram os feixes de luz triangulares, lilás, rosa. E esses feixes triangulares saíam e vinham do meu olho, sabe? Eles entravam no meu olho assim. E quando eu acordei, meu olho parecia que estava cheio de cisco. Eu acordei com o olho assim, arranhando. Foi um espelho para lá de tão vivo que foi isso. A Verena me ligou no outro dia para falar desse sonho dela, que ela estava muito impressionada, que ela também teve essa coisa de luz entrando no olho dela. Ela ficou muito impressionada até. Mas obrigado, viu, pelas palavras. Um beijo. Ou seja, algo diferente está acontecendo. O mundo dos sonhos está se mesclando com a realidade tridimensional. Isso exemplifica as conclusões do astrofísico russo Alexei Dmitriev, que estudei muito quando estava escrevendo, de 2015 a 2018, o volume 2 da Travessia da Realidade Multidimensional. Dmitriev afirmou em vários trabalhos científicos que o tipo de matéria com a qual a heliosfera está mantendo contato em sua viagem pela galáxia nesse período de tempo tem comportamentos tão diferentes que só pode ser considerada como extradimensional. Isso estaria acontecendo em certas áreas do campo solar, que ele está chamando de áreas heliosensitivas, o nome bem apropriado. Esse tipo de matéria teria relação com o éter e o plasma, e ao interagirem com as áreas heliosensíveis, estão produzindo efeitos poderosos sobre o meio ambiente. O que compreendemos é que nessas áreas parece estar havendo um entrelaçamento interdimensional. Pontos, portas, aberturas, brechas, fendas, portais, seja lá que nomes sejam dados a eles. São pontos sensíveis onde parece estar
acontecendo uma troca de informações interdimensionais, ou seja, várias dimensões se tocando ao mesmo tempo, o que leva a uma série de possibilidades e contatos com diferentes realidades e linhas de tempo. Essa troca interdimensional é um verdadeiro salto evolutivo, mas pode propiciar muita confusão e incompreensão, como, por exemplo, algumas pessoas que estão sentindo muita dificuldade de acordarem de manhã com a forte sensação de que estão demorando para encarnar no corpo físico, como se ainda estivessem no plano astral. Outro sintoma relacionado que outros estão experimentando é uma sensação de estranhamento de si mesmo, como se eu não fosse eu, ou como se estivesse integrando na consciência partes desconhecidas de si mesmo. Quer dizer, o contato com outros eus, outras personalidades já experienciadas em diferentes linhas de tempo está acontecendo, ao mesmo tempo em que lembranças vívidas ou confusas desses eus está ocorrendo. Isso é importante, é um salto evolutivo e uma tremenda ampliação de consciência que tratarei em outro lugar. Um sintoma intenso e recorrente em muitas pessoas é o descontrole emocional, provocado por desequilíbrio do terceiro chakra, o qual é exatamente o chakra onde o Sol exerce mais influência. Nas partes 3 e 4 dessa série, comentamos sobre os transtornos hormonais e aumento da agressividade provocados pelas emanações solares, constatado por muitos trabalhos científicos. Nesse período, pessoas têm relatado esse descontrole emocional, um estado repentino de desespero, choro, desejo de gritar, crises de raiva, desejo de brigar, ou pensamentos agressivos aos quais não estão habituados, associado a um estado de ansiedade e medo de doença. As emanações solares atuam nesse chakra, que se posiciona logo acima do umbigo, podendo desequilibrá-lo, e as emoções ficam à solta e difíceis de serem controladas. Respirar fundo e pausadamente é importante, com as mãos nesse chakra, desejando que se equilibre. Suco e sopa de abóbora, laranja, também está muito indicado. Ao mesmo tempo, este destempero tem aspectos positivos e fazem parte do processo de transformação, o que tratarei em outro lugar. Desejando que todos se harmonizem e deem os saltos de consciência que o momento tanto promete, recebam o meu grande abraço.